Em 2 minutos, ele conseguiu ferir 17 pessoas. Após 14 anos, o nosso autor estava esperando o seu grande dia. O dia que ele irá ao corredor da MORTE. Essa semana, no dia 26 de julho de 2022, o nosso autor conseguiu ir para o andar de baixo. Segundo já estava estipulado a sua sentença. Eu terei que mudar o jeito de falar e às vezes eu vou ter que falar a mesma palavra de uma outra forma para eu não ser banido nessa plataforma. Olá pessoal, eu sou o Júlio, falo aqui da cidade de Tóquio, eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão em geral. Eu faço esse canal aqui de Tóquio com essa minha cachorra, ela só aparece se eu fizer isso aqui, ó. Mostrar o cigarrinho pra ela, ela aparece. Julie, que cheiroso. Julie, vem bater o seu cartão. Eu vou te dar só metade de um cigarrinho. Pessoal, essa é a Julie, é uma chihuahua, a dona do canal. Ela tá em todas aqui. Essa cachorra interesseira que não para, tá? E ela é a dona do canal. Siga a gente lá no Instagram. E às vezes a gente tá também lá na concorrente, tá? Que começa com T e acaba com Tó, para não ser banida aqui também. Então vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. O cronograma da sua sentença. Tudo começa logo de manhã, no dia 26 de julho de 2022. Após 14 anos que o nosso autor estava esperando para o grande dia. O dia que ele irá para o andar de baixo. Creio eu que foram dias de muita ansiedade e ao mesmo tempo dias desesperadores para o nosso autor. Como eu relato sempre nos casos que ocorrem aqui no Japão, quando o caso é planejado, frio e cruel, se você foi sentenciado àquela pena de MORTE, você não tem o direito de saber o dia que vai ocorrer a sua sentença para o andar de baixo. Afinal de contas, aqui no Japão não existe direitos humanos às pessoas frias, calculistas e cruéis. O nosso autor é informado hoje, no dia 26 de julho de 2022, que ele irá para o outro plano. Os carcereiros informam ele que ele tem o direito à sua última refeição e o que ele quer escolher para comer antes de partir. Será a sua primeira refeição do dia e também a última refeição da sua vida. De lá, os carcereiros levam nosso autor para um local isolado, meio frio, meio escuro e muito silencioso. Os responsáveis levam nosso autor para o andar de cima, subindo uma escada. O nosso autor é segurado pelo braço direito por um carcereiro e pelo braço esquerdo por outro carcereiro. E assim, os três vão subindo essa escada. Chegando no segundo andar, o nosso autor ele poderá escrever a sua última carta. E ele também poderá efetuar a sua última oração. Após isso, nosso autor é levado por esses dois homens até uma outra sala. E nesse corredor dessa sala existe um grande X no chão. É claro que algumas unidades e alguns estados podem mudar algum procedimento desse que eu estou relatando para vocês. Seguindo o relato do nosso caso, enquanto isso, tudo é assistido por um vidro que tem uma cortina nas laterais. Atrás desse vidro tem uma pessoa
que é o ministro da Justiça do Japão. Esse ministro da Justiça é o que vai dar a informação para a mídia e para os jornais que o nosso autor, ele foi para o andar de baixo. Ele dá essa entrevista sem antes relatar que o nosso autor, ele planejou o crime, ele foi muito frio, calculista e cruel. E fala também como ele chocou a sociedade japonesa e também a família das pessoas que perderam as vidas. É claro que nada é divulgado antecipadamente na mídia. A sociedade em si só é informada que o nosso autor, ele foi para o andar de baixo após ele passar por essa cerimônia. Voltando ao relato, enquanto isso, nosso autor, ele agora está algemado com mão para trás e com 2 homens, um segurando do lado direito e outro segurando ele do lado esquerdo. Um terceiro homem vai até ele e coloca uma touca na cabeça dele, cobrindo o seu rosto e o seu pescoço. E do teto desce uma corda que está amarrada no teto. O terceiro homem coloca a corda nessa parte do nosso autor. E logo em seguida que esse terceiro homem confirma que realmente a corda está bem firme nessa parte do nosso autor, ele dá as instruções para o nosso autor para ele não ficar se movimentando, porque será pior. E levará mais tempo para terminar tudo. Agora nosso autor, ele está algemado com as 2 mãos para trás, com a corda nessa parte e com uma touca na sua cabeça. Na posição de pé, parado, onde tem o desenho do X no chão. Enquanto isso, os 2 homens que estavam segurando o nosso autor, eles saem para uma outra sala, onde já tem 2 homens esperando por ele. Então, no total, ficam 4 homens na frente de 4 botões ou de 4 alavancas. Dependendo dos locais, existem botões, e em outros locais existem alavancas. E logo em seguida, o nosso autor é puxado para cima com toda a força. E o homem que estava dando as instruções para o nosso autor, agora ele segura as pernas do nosso autor para ele não ficar se movimentando, porque a corda já subiu para o teto. Esse homem que estava dando as informações para o nosso autor é o mesmo homem que tem que ficar segurando as pernas do nosso autor, até ele sentir que nosso autor para de se mexer. E assim que esse homem que estava segurando o nosso autor percebe que o nosso autor parou de se mexer, ele sai do local onde estava marcado com o X, deixando o nosso autor pendurado. Esse homem, ele dá um sinal para aqueles 4 homens que estão na frente daqueles botões ou daquelas alavancas. Aqueles 4 homens, eles contam 1, 2, 3 e no número 3 eles apertam os botões ou as alavancas. E somente um botão ou uma alavanca vai abrir o chão onde estava o X. E assim o nosso autor, ele vai cair para o andar de baixo. E assim que esse chão se abre, dá para escutar um barulho muito forte, como se estivesse passando um cinto ou puxando o cinto de uma calça. E o nosso autor, ele fica pendurado por alguns minutos no andar de baixo. Esses minutos parecem uma eternidade para aqueles 4 homens. E assim, já tem um homem médico no andar de baixo para verificar os sinais vitais do nosso autor. E assim que esse médico tenha certeza que o nosso autor, ele não tem mais sinais vitais, é encerrado a cerimônia, marcando em um papel o horário que o nosso autor foi para o andar de baixo. Aqueles 4 botões ou aquelas 4 alavancas, somente uma era a verdadeira. Somente uma era que abria o chão onde estava com o desenho do X. Assim, nenhum dos 4 homens saberia quem tinha apertado o botão certo. O Japão faz isso para que
aqueles 4 homens que estavam trabalhando, efetuando seu trabalho, não se sintam culpados de terem tirado a vida de uma pessoa. Eles tinham o dever de cumprir o seu trabalho, de punir um homem que fez muito mal à sociedade japonesa. Os 4 homens que efetuaram essa cerimônia, eles recebem alguns mimos e também podem ir para sua casa se preferir. Depois de toda essa cerimônia, que é colocado para a mídia que nosso autor, ele foi sentenciado e terminou no andar de baixo. E assim eles colocam para a mídia que o nosso autor, ele serviu de exemplo, que aqui no Japão, se ele comete um caso que choca muitas pessoas, ele vai pegar essa sentença e vai para o andar de baixo. Mas sem antes ele sofrer muito dentro do presidiário, sem saber o dia certo que será efetuado a sua cerimônia. Relembrando sempre ao público japonês que o crime não compensa. E nosso autor de hoje se chama Kato Tomohiro. Ele tinha 25 anos quando ele efetuou o nosso caso. Hoje, em julho de 2022, o Kato está com 39 anos. Esse caso ocorreu na época, no dia 8 de junho de 2008. Na província de Tóquio, em uma cidade muito movimentada que se chama Akihabara. No dia 8 de junho era um domingo e que muitas pessoas estavam em Akihabara efetuando compras. Afinal de contas, Akihabara é uma cidade que existe muito mangás, animes e também vende muito aparelhos eletrônicos, como computador, celulares, games e etc. Nesse domingo, no dia que ocorreu o nosso caso, as ruas em Akihabara, no centro mesmo de Akihabara, as ruas são fechadas para que as pessoas possam efetuar as suas compras sem se preocupar com as ruas e com os carros. Isso auxilia muito a cidade a atrair mais clientes e também mais pessoas que queiram conhecer a cidade de Akihabara. Akihabara é considerada uma das cidades mais cheias daqui de Tóquio. O Kato, nesse dia, ele alugou um caminhão para efetuar o seu plano. E com esse caminhão, ele acelerou muito, até chegar a essa rua onde não podia passar carros. Nessa rua que estava fechada para os carros, haviam muitas pessoas que estavam muito felizes por estarem em Akihabara, comprando o seu primeiro computador, o seu primeiro game, e todo mundo estava ali curtindo a cidade de Akihabara. Porque Akihabara é a cidade dos mangás e a cidade dos animes. Ele consegue entrar nessa rua muito movimentada e atropela várias pessoas com o seu caminhão. Depois disso, ele desce do seu caminhão e com uma arma branca ele começa a cortar várias pessoas que estavam sem saber o que realmente estava acontecendo ali. Todos achavam que era um atentado. E com isso, 7 pessoas vieram a perder a vida e 10 ficaram muito feridas. O Fabrício vai colocar um pouco na tela para vocês verem como foi esse dia. O local dessa rua muito animada ficou parecendo um local de um filme de terror, com muitas pessoas caídas no chão e muitas ambulâncias no local. Essa foto que vocês estão vendo na tela é a foto do Kato ameaçando um policial que estava ali perto do local. O Kato, ele estava com uma arma branca. Enquanto isso, as pessoas que estavam ao redor do Kato falavam e gritavam para o policial atirar no nosso autor. Mas como tinha muita gente no local onde o Kato
estava com o policial ele tira o seu bastão e começa a bater no Cato, tentando levar ele para uma rua na lateral onde tinha menos pessoas ali. O policial consegue levar o Cato até essa rua e ele pega e retira a sua arma e fala para o Cato: se você não largar essa arma branca, eu vou em você. E o Cato, ele obedece o policial. E o Cato solta a sua arma branca e o policial e as pessoas seguram o Cato. E assim o Cato, ele é preso. O motivo do Cato ter efetuado tudo isso era porque ele tinha sido cancelado na internet. Na época ele tinha muito haters. Antes do Cato efetuar o caso, ele foi para essa mesma rede dizendo que ele iria efetuar isso que ele fez. Ele queria culpar aquelas pessoas que estavam fazendo comentários maldosos com ele nas redes sociais, e essas pessoas iriam pagar de alguma forma. Mesmo sendo ele que tinha cometido o nosso caso, ele achou que aquelas pessoas iriam se sentir culpada. E o Cato, ele escreveu na internet detalhadamente que ele iria alugar um caminhão e depois ele iria cortar várias pessoas com uma arma branca, concretizando o seu plano. A vida de Cato antes de ele efetuar o nosso caso. Profile: Kato Tomohiro. Ele nasceu no dia 28 de setembro de 1982, em um estado aqui no Japão que se chama Aomori. Após o Kato se formar no seu colégio, ele foi para a faculdade de automobilística. E também ele é formado em engenharia automobilística. Na sua adolescência, ele foi criado severamente e rigidamente pela sua mãe. E às vezes ele era até agredido pela sua mãe. A sua mãe era uma narcisista. A sua mãe era conselheira de educação da sua cidade. Queria educar o seu filho perfeitamente. Ela era muito exigente ao que se refere à educação a ele. No depoimento de Kato, após ele ser preso, ele relata que um certo dia, só por ele ter molhado o seu sapato na neve, a sua mãe deixou ele de castigo, descalço, em cima da neve. E quando o Kato ele não conseguia decorar a tabuada de matemática, sua mãe pegava sua cabeça e enfiava dentro de um ofurô com água, tentando afogar o menino. E quando o menino Kato ele chorava por causa dos castigos que a sua mãe efetuava nele, ela pegava um pedaço de pano e colocava dentro da sua boca e passava uma fita para tapar o choro do menino. E também colocava o menino Kato atrás da casa de castigo. Quando o menino Kato ele demorava para comer a sua refeição, a sua mãe jogava a comida no chão. Ela fazia o menino catar a comida do chão e comer lá mesmo, como se fosse uma galinha. E ele relata também que esses castigos eram muito frequentes, mas somente com ele, porque ele tinha um irmão mais novo. E o pai do Kato e o seu irmão mais novo, vendo que a sua mãe fazia tudo isso com ele, não falavam nada, fingiam que não estavam vendo o que a sua mãe estava fazendo com ele. Ele fala que somente ele era punido e o seu irmão era o filho de ouro. E também ele tinha muitas tarefas no seu dia a dia, na sua semana. Ele não tinha tempo para descansar. A sua agenda era sufocada de estudos. Ele não tinha tempo de sair com seus amiguinhos de classe e curtir a sua adolescência. A sua mãe não permitia
que ele se enturmasse com os amigos de classe. E também a sua mãe proibia do Cato levar os seus amigos na sua casa. Ele só podia ver um pouco de televisão e também assistir o desenho do Doraemon, que era provavelmente o que sua mãe gostava. E também ele era proibido de ler mangás e comprar mangás. Ele cresceu como se fosse um robô programado pela sua mãe. E assim o Cato se tornou o melhor aluno daquela escola e também o melhor esportista da escola. Eu consegui uma gravação quando o Cato estava no colegial. Essa imagem é a única imagem que está rodando agora na mídia. No colegial, ele teve que estudar na mesma escola que a sua mãe estudou. E aos poucos, o programa que a sua mãe construiu ao menino Cato começou a ficar com defeito. Afinal de contas, as crianças, elas crescem e os pais envelhecem. No colégio, ele percebe que os seus amigos de classe, eles eram diferentes. E como seus amigos de classe viviam, era totalmente diferente da vida de Cato. E assim ele começa a ter problemas de produção. Na produção, com o programa que a sua mãe tinha feito para ele e para o seu futuro. Afinal de contas, agora Cato, ele já era maior e ele sabia se defender e sabia se proteger da sua mãe. O Cato, ele se sentia sozinho porque ele não tinha amigos na escola e não sabia como construir amigos. Afinal de contas, o programa que foi imputado na sua cabeça pela sua mãe era somente do estudo. E aos poucos o Cato ele entra na puberdade e começa a descontar a sua raiva na parede da sua casa e nas coisas da sua casa. E começa a assustar o seu pai e a sua mãe. E assim ele também começa a ficar muito violento na escola. E teve uma vez que ele acabou até quebrando uma janela da escola com um soco. E assim ele se forma no colégio e vai para a faculdade. E também se forma na faculdade. Quando ele começa a trabalhar, ele começa a se revoltar com as pessoas. Ele não tinha paciência com as pessoas que trabalhavam com ele. Ele começa a trabalhar em vários locais, mas não para em nenhum serviço por muito tempo. Mas mesmo ele sendo desse jeito, ele conseguiu ter alguns conhecidos. Ele tinha mais amigos virtuais na internet do que amigos no dia a dia. Ele achava que o local dele era na internet, nas redes sociais. Ele se sentia completo nas redes sociais. Mas no final ele acabava brigando virtualmente com várias pessoas. E acaba se sentindo abandonado mais uma vez. E assim ele acaba efetuando aquele caso em Akihabara. Segundo alguns conhecidos que trabalhavam com ele em um estado que se chama Shizuoka, em uma empresa automobilística, quando ele estava trabalhando em uma empreiteira, em um serviço provisório, ele era um funcionário muito exemplar. Em 2003 até 2005 ele começa a trabalhar em Sendai, em uma empresa de segurança. Segundo os relatos dos seus amigos, ele era um funcionário exemplar naquela época. Mas tinha um problema, ele não tinha paciência com as pessoas. Ele era uma pessoa muito ansiosa. Às vezes, ele era muito estúpido com as pessoas e com os clientes. Aqui no Japão, a família de um autor de qualquer caso frio que chocou a sociedade japonesa é obrigado a sair na grande mídia para pedir desculpas e pedir perdão à família das vítimas e às pessoas que estão envolvidas no caso. E toda a mídia acaba descobrindo quem é a família do nosso autor. E essa família é perseguida pela grande mídia. E a grande mídia também acaba efetuando várias entrevistas com os vizinhos do Cato. Nesse dia que ocorreu o nosso caso, após o pai e a mãe do Cato saírem da delegacia para dar um depoimento, eles foram abordados pela grande mídia. Haviam vários repórteres e vários jornalistas na delegacia esperando o pai e a mãe do Cato sair
da delegacia. O pai e a mãe do Kato ficaram pedindo várias vezes desculpas à sociedade japonesa pelo caso que o seu filho acabou efetuando. A sua mãe, enquanto estava pedindo desculpas ao vivo, ela acaba desmaiando de desgosto ao vivo, enquanto seu pai continuava pedindo desculpas para a sociedade e pedindo perdão para as pessoas relacionadas ao nosso caso. Provavelmente os pais do Kato, eles também foram banidos pelos vizinhos, pela prefeitura e pelo estado, sendo obrigados a se mudarem, assim como ocorrem em outros casos que chocam a sociedade japonesa. O Japão faz isso para que os casos que chocam muito a sociedade japonesa não continuem. E o que vocês acham disso? Vocês acham justo? Comente aqui, por favor. Isso é muito importante para eu saber. Mas vocês acham que adianta fazer isso com os pais do nosso autor? As pessoas que estavam assistindo o pai e a mãe pedindo perdão ao vivo para a imprensa começaram a ligar para a mídia dizendo que não sentia verdade nas palavras do pai e da mãe do Kato. Eles não estavam pedindo perdão e desculpas de forma exata para a sociedade. E assim, o pai de Kato teve que parar de trabalhar na sua empresa e teve que se separar da sua mãe e mudar de estado. A sua mãe teve que voltar a utilizar o nome de solteira para não vincular o seu nome à família Kato. Após ter ocorrido o caso, a sua mãe ficou com depressão e ficou internada com um grande surto de depressão e teve que sair do estado. A avó do Kato, por parte da mãe, teve que sair do estado, fugindo da grande imprensa. O irmão do Kato, que se chamava Yuji, ele foi muito perseguido. Ele teve que se mudar do estado e largar o seu trabalho. O Yuji, ele conhece uma mulher que ele iria se casar, mas a família dessa mulher descobriu que o seu irmão tinha efetuado um caso chocante e assim eles não puderam ficar juntos. E em 2014, o irmão do Kato, Yuji, ele acabou tirando a sua própria vida. Antes do Yuji ir para o segundo plano, ele deixou uma carta dizendo que ele queria ter ido ver o seu irmão por várias vezes na cadeia, mas acabou desistindo desse desejo. Ele também fala nessa carta que a grande mídia e a sociedade japonesa tinha que ter mais entendimento, o lado dolorido de uma família de um criminoso. Um ex-carcereiro que cuidava da cela do Kato deu uma entrevista para a grande mídia essa semana, que o Kato ele ficava o dia inteiro escrevendo quebra-cabeça selvagem, que é aquele tipo de passatempo, que é um jogo de preencher palavras. E o Kato é um homem que gostava que quando viam as suas bandejas com suas canecas de bebida, as xícaras tinham que sempre estar virado para um certo lado. E ele sempre estava xingando os carcereiros. E o Kato ele foi analisado por vários psiquiatras e foi confirmado que ele não era um doente mental e que ele estava muito ciente do que ele estava efetuando naquele dia. E a sua defesa tenta justificar que alguém estava se passando por ele na internet, prejudicando ele e fazendo com que ele ficasse muito irritado e tivesse um surto. E o Kato ele relata no seu julgamento que se ele estivesse no seu estado físico-mental normal, ele não tinha efetuado esse crime. E por isso que ele quis se vingar das pessoas que estavam criticando ele na internet e colocando a culpa nas pessoas por um caso que ele mesmo cometeu. E quando ele estava na cadeia, ele conseguiu
lançar um livro da sua própria escritura. Nesse livro ele relata que a única coisa que ele consegue efetuar é chorar, porque quando ele chorava, sua mãe colocava ele para fora da sua casa, e a sua mãe, antes disso, colocava uma toalha dentro da sua boca e passava uma fita. E ele não tinha o direito de chorar. E assim ele parou de chorar e parou de pensar. Quando ele estava na cadeia, ele escreveu para uma vítima que ele tinha furado, pedindo perdão. E ele escreve nessa carta também que ele ficou sabendo que a sua sentença do grande dia de 5 minutos para o andar de baixo, que será um tempo muito curto em comparação à dor que ele causou para essas pessoas, para outras vítimas, e que ele estava ciente que ele estava errado e que ele vai se sentir aliviado de partir e pagar com a sua própria vida tudo o que ele tinha efetuado no nosso caso, que ele perdeu a memória, por isso que ele efetuou tudo aquilo. O grande júri fala que ele tinha que pegar a prisão perpétua ou a pena de morte. O grande júri não aceitou a sua apelação para um novo julgamento, porque foi um caso que chocou muita sociedade japonesa. Após esse caso ter ocorrido, a internet ficou muito mais restrita para comentários de ódio, ameaças e comentários maldosos. Podem levar algumas pessoas que fizeram isso a alguns anos de cadeia e pagar indenizações. As pessoas lesadas, se você mora aqui no Japão e efetuar esse tipo de coisa, você pode levar um grande processo e ainda ser banido e ter a sua pena. Eu fui no passado perseguido por uma mulher aí e eu consegui. Ela vivia escrevendo no Google algumas coisas sobre minha vida e eu consegui processar ela. Ela vai ter que me pagar 20 milhões. Mas eu não sei ainda como que vai ficar o meu processo. Então, vocês que moram aqui no Japão, muito cuidado com comentários maldosos, principalmente se for no Google. E voltando ao caso, esse caso também nos mostrou e nos ensinou como uma mãe narcisista. Se fala aqui no Japão, Doku Oya, que é família do veneno, ou família venenosa, pode transformar um filho em um monstro. Ela tentou programar e construir um homem para o futuro, mas jamais imaginou que construiu algo que iria transformar em uma máquina de tirar vidas. A sua mãe fez com que o seu filho sofresse e também com que várias famílias sofressem e sofrem ainda hoje, com a perda dos seus queridos. Se você é uma mãe narcisista, fique bem esperta que um dia o seu filho irá crescer e você ficará velha. Que seu filho crescerá e poderá virar uma máquina que se transforma em um monstro e que poderá lhe causar muito sofrimento e dor. E esse foi o caso de hoje. Muito obrigado, pessoal, que vocês chegaram até aqui. E por favor, deixe seu like. Esse vídeo foi muito difícil para fazer, porque eu tive que pesquisar em várias matérias essa semana só deu isso, porque foi a sentença do nosso autor. Então deixe seu like, comente, por favor. E eu preciso pagar o Fabrício, a gente não é monetizado, então por favor ajude a gente. E ó, muito obrigado e até o próximo caso. Sayonara.